queria dar início à nossa conversa confinada de hoje. Pedir, por favor, para quem está no YouTube, para seguir a nossa página. Nós precisamos de seguidores de página para conseguir continuar fazendo essas lives no YouTube. Então, se você puder, por favor, subscrever a nossa página no YouTube, a gente agradece. As conversas confinadas, lembrando, são a autoria da Vindas Educação Internacional. E nas conversas confinadas de hoje, a nossa conversa é uma pergunta. Será que a educação não presencial aumenta a desigualdade? A primeira questão era mesmo colocar para o Davi o que é isso de desigualdade, que é alguma coisa que ainda gera muita confusão, sobretudo para quem não é muito da área. Mas o que é essa questão de desigualdade? O que é desigualdade, diferença, igualdade? São todos termos que às vezes se misturam muito e são usados de uma forma muito, muito parecida, né? E eu começaria, talvez, o que é isso de desigualdade, Davi? Eu acho que é exatamente como tu dizes, é um termo que se tornou muito equívoco, porque muitas vezes nós falamos de desigualdade quando queremos dizer outras coisas. E talvez a primeira questão que nós devíamos pensar é que o termo fundador da desigualdade é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz no seu artigo 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E a questão, isto aqui até seria uma questão... Só podia ter só esse artigo, não era? Era, podia ser só este artigo. Este é o artigo main, né, da declaração. Mas é interessante nós pensarmos que o que se passa em relação a este artigo acaba por ser muito válido, talvez, para o nascimento. Há pessoas que dizem que nem no nascimento nós somos iguais e livres, mas, sobretudo, é uma coisa que nos chama a atenção que, a seguir à vida da pessoa, as pessoas nascem livres e iguais, mas a seguir à vida das pessoas, as pessoas tornam-se menos livres e menos iguais. E tornam-se menos livres e menos iguais por causa de dois fatores. Há um fator que é opcional. Isto é, eu posso, dentro da minha liberdade, eu posso tomar opções que me podem dizer que eu sou mais assim, que eu sou mais assado, que eu vou, que eu fico, que eu opto por fazer isto ou aquilo. Isso é uma questão que tem a ver com o que eu diria a diferença que nós temos entre nós. Nós temos, digamos, uma autonomia que nos permite tomar um conjunto de decisões que nos podem tornar diferentes. Mas a desigualdade não é isto. A desigualdade tem a ver com um conjunto de fatores que são não opcionais. Não opcionais. Quer dizer que são condições que eu tenho na minha vida e que, eventualmente, eu posso tentar ultrapassar algumas, mas que são condições pelas quais eu não optei. E vou-lhes dar um exemplo. Quando eu digo que ser homem ou ser mulher na nossa sociedade não é a mesma coisa, isso é uma questão que tem a ver com desigualdade. Quer dizer, eu não pedi a ninguém para ser homem, nem o dia pediu a ninguém para ser mulher. No entanto, nós temos condições diferentes na nossa vida por causa de qualquer coisa pela qual nós não optamos, pela qual nós não somos responsáveis. E dou os outros exemplos, a questão da etnia. Ninguém pede para nascer negro, ou nascer branco, ou nascer numa outra etnia qualquer. Ninguém pede na vida para nascer deficiente, ou para não nascer deficiente. Isto tem a ver com condições da nossa vida que nos causam desigualdade. E é por isso que a desigualdade, talvez como ponto de partida, a desigualdade é sempre uma injustiça. A desigualdade é sempre uma injustiça. Porquê? Porque eu sou beneficiado ou sou prejudicado pelo facto de ter, por exemplo, um género masculino ou feminino. Eu sei que... Ou o contrário, né? Sim, mas nas nossas sociedades, vamos falar a verdade, nas nossas sociedades, sem dúvida, e isto é dito por todas as organizações, quando falamos do feminismo, quando falamos disso, são organizações que sabem que ser homem e ser mulher são diferentes e com vantagem para os homens. E eu pergunto, mas o que é que eu fiz para merecer essa vantagem? Nada.
o que é que a luz fez para mexer esta desvantagem? Nada. E, portanto, quando nós falamos em desigualdade, nós queremos dizer que há um conjunto de circunstâncias na nossa vida pelas quais nós não fomos responsáveis e que nos podem beneficiar ou que nos podem prejudicar. E talvez seja este o grande nível da desigualdade. Só uma última coisa. Apesar de parecerem duas coisas diferentes, o que nós optamos e o que nós não optamos, o que nós não optamos acaba por influenciar também as nossas opções. Por exemplo, se eu nascer num meio muito pobre, pelo qual eu não sou responsável, é provável depois que as opções que eu possa ter são muito mais restritas, são muito mais pequenas do que aquelas que eu tinha se eu nascesse num meio mais rico. Ou seja, são opções não opcionais. Nós temos, por um lado, temos estas opções não opcionais que influenciam as nossas opções opcionais. Aquilo que nós podíamos ver, a dimensão do mundo, a latitude das nossas escolhas, acaba por ser também muito influenciada pela condição que nós temos, pelas condições de desigualdade que nós temos. Portanto, algumas pessoas podem optar por mais coisas do que outras. Seria... Sem dúvida. E gostava também de chamar a atenção para uma coisa, que é assim, isso também depende muito do meio onde nós nascemos, não só do meio social, mas, por exemplo, tem a ver com países. Há países que têm mais desigualdade e países que têm menos desigualdade. Em 1912, um estatístico italiano chamado Geni construiu, digamos, uma fórmula matemática para avaliar o que é a desigualdade entre os países. E ele dizia, se um país tiver toda a gente ganhar o mesmo, esse país tem 0. Mas se toda a riqueza estiver concentrada numa pessoa, esse país tem 1. E, portanto, o que se chama hoje o coeficiente de Gini é uma coisa que oscila entre o 0 e o 1. Considerando que os países que têm uma menor desigualdade são os que se aproximam mais de 0 e os que têm uma maior desigualdade aproximam-se mais de 1. E é interessante que nós vemos os nossos países, até ao nível internacional, se consultarem na net, vão encontrar qual é o quociente, o coeficiente de Gini que tem o vosso país. Isto para vos dizer o quê? Também é importante para a desigualdade o país em que nós nascemos e como é que esse país lidou com a desigualdade. Vou pedir uma coisa para você. Eu vou falar uma frase e, se isso for sim com você, você vai abrir um dedo da mão. Se for sim, abre o outro. Se for sim, abre o outro. Se for sim, abre o outro, ok? Então, por exemplo, tem computador em casa? Sim, abre a mão. Se não, abre um dedo, senão o dedo fica fechado. Estão comigo? Então vamos lá. Eu tenho computador em casa. Abre ou não um dedo. Eu tenho computador em casa. Eu tenho formação para trabalhar online. Eu tenho internet grátis em qualquer lugar onde eu estiver e, portanto, eu não preciso pagar a internet de jeito nenhum, porque eu tenho a internet grátis. Eu tenho possibilidade de graça, o curso que eu quiser, o livro que eu quiser. E a última pergunta, eu fiz na minha vida o curso que eu quis e tive uma iniciação profissional que foi apoiada pelos meus pais, tá? Nesse momento, imagino que a maioria esteja com a mão toda aberta, mas algumas pessoas estão com algum dedo fechado ou uma mão fechada. Imaginem agora que eu tenho um diploma e eu vou jogar o diploma e você vai ter que agarrar esse diploma. Se você tiver com a mão aberta, é muito mais fácil agarrar o diploma, não é? Mas se os dedos estiverem fechados, é provável que esse diploma me escape. Ele bate na mão e cai, eu não consigo pegá-lo. Se eu, por exemplo, eu tive que ajudar os meus pais a vida inteira a colocar o dinheiro em casa, que eu tive que estudar em escolas que não tinham boa qualidade, porque eu não tinha dinheiro suficiente para estudar em outra escola.
Eu não tive possibilidade de ter livros e de consumir cultura e consumir educação. Eu tive que trabalhar a vida toda para poder apoiar os meus pais e ajudar no pagamento da minha vida ou dos estudos. Ok? O que acontece? Eu tenho a mão fechada. Eu posso pegar o diploma na mesma, mas a dificuldade talvez seja muito maior. E nada disso são coisas talvez que estejam dentro dessa questão das opções, do opcional e do não opcional e da quantidade de opções que a desigualdade nos traz. Né? David Antônio Rodrigues. É isso. Ninguém consegue agarrar um diploma com a mão fechada, não é? Da mesma maneira que ninguém consegue cantar e assobiar ao mesmo tempo. E, portanto, é muito normal que quando a vida nos obriga a cantar, nós não possamos assobiar. E isso é uma questão de desigualdade. É uma questão em que as condições em que nós fomos educados, as condições da nossa vida, acabam por condicionar fortemente. Era aquilo que estávamos a falar, que era como é que as condições da desigualdade afetam as nossas opções. Uhum. E é por isso que é tão demagógico, às vezes, nós dizemos: pois, mas as pessoas pobres, eles podem fazer outra coisa, eles podiam tratar da vida deles. As pessoas ignoram que o facto da condição que as pessoas vivem acaba por ser absolutamente estradora de quais são as opções que as pessoas podem ter, as possibilidades que eles podem sonhar e, digamos, qual é o espaço de expansão que eles têm na sua vida. Uhum. Isso é muito importante. E aí eu fico pensando, né? Eu vou falando de mim, né? Eu, por exemplo, sou uma daquelas, assim, eu faço parte do 0,00001% da humanidade dos privilegiados, né? Eu tive uma educação que eu não tive que pensar no que é que eu ia comer na vez seguinte, ou no dia seguinte eu sempre tive comida na mesa, os meus pais puderam prover tudo, portanto, eu tive aqui, nesse sentido, eu teria a mão toda aberta. Agora, isto não quer dizer que eu não posso fazer as opções erradas justamente por ter a mão aberta. Justamente por ter esses privilégios, eu posso, por exemplo, não aproveitar disso. Como a pessoa que tem pouco privilégio também pode se aproveitar muito das situações. Ou o contrário, que também, para além, ou seja, em paralelo, existe um lado pessoal também dessas opções que nos fazem batalhar, ir atrás, como tanta gente que eu conheço e que teve um início não privilegiado, mas a força interior e essa transmutação interna, essa vontade interna fez com que ultrapassasse barreiras. Fico pensando que a ultrapassagem das barreiras tem um lado que depende também da pessoa. Claro que tem, mas o que estás a falar é muito do ponto de vista, digamos, das características individuais. Exatamente. Nós encontramos pessoas que têm um elevadíssimo nível de resiliência e que, mesmo em condições muito adversas, são capazes de construir a vida, de fazer isso. Eu não gosto de falar desses casos, porque isso são argumentos, normalmente, que as pessoas dão para dizer que, afinal, toda a gente tem possibilidade de chegar a todo lugar. Pois. Quando eu digo, olha, sabes, há pessoas pobres que têm dificuldades. Uau, eu conheço uma pessoa, 2 pessoas que eram pobres e conseguiram fazer não sei o quê. E, portanto, eu penso que, obviamente, esses casos existem e são casos que nós temos que, obviamente, que nos congratular que eles existam. Agora, isso são as exceções. É como aquele caso, aparece uma pessoa, de repente, que consegue olhar para uma pauta de música e cantar a música. Isso é uma exceção. Normalmente as pessoas precisam de olhar para a pauta e de tocar a música. Não sabem cantar imediatamente. É um talento. E realmente existem essas pessoas que, vindo de meios muito pobres e com grandes condicionamentos, conseguem, com uma força de vontade, às vezes, que nós nem sabemos de onde vem. Conseguem ultrapassar essas situações. Mas o que nós estamos a falar aqui é, basicamente, qual é a linha de base. A linha de base é que o facto da pessoa vir numa condição de uma grande desigualdade
acaba por lhe castrar, por diminuir, por fazer minguar todo o leque de opções que a pessoa tem. A partida, o problema é que isso acontece à cabeça, ou seja, a priori a pessoa já parte daí. Existem as exceções, aliás, quem está vendo aqui os comentários subindo, eu estou falando das exceções porque tem várias pessoas aqui nos 3 lugares onde nós estamos online, lembrando que nós estamos em direto no Instagram, no Facebook e no YouTube, mas as pessoas comentando a questão do esforço que tiveram e das coisas que fizeram para poder superar essas barreiras. A questão é que há um esforço extremamente acrescido se o Estado não prover esse gap, ou essa diferença que existe da desigualdade. Pois, essa questão do esforço, e as pessoas que vão dizer, mas eu esforcei muito para fazer isso. Isso tem uma contrapartida também, que é eu pensar, eu consegui porque me esforcei. Se as outras pessoas não conseguiram, é porque não se esforçaram. São aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu sou rico, mas eu trabalhei muito. Quer dizer, as pessoas que trabalham com empregos pessimamente pagos é porque são preguiçosas ou porque não são inteligentes. E isto é uma situação que eu acho de uma extrema injustiça. Que é quando digo, por exemplo, em termos do Brasil, uma pessoa, ele ganha 1.200 reais, está bem, mas se ele trabalhasse mais, são pessoas que se levantam às 4 da manhã para ir trabalhar e que chegam a casa às 8 da noite e que não conseguem, apesar de trabalhar, sair da pobreza. Deixem-me dizer-vos, em Portugal, nós temos 18% de pessoas pobres. E desses 18%, 50% das pessoas trabalham. Portanto, são pessoas que, mesmo sendo trabalhadores, tendo o seu horário, trabalhando muitas vezes muito, não conseguem sair da pobreza. E isso é o que nos interessa em termos de desigualdade. Não é uma condenação, não é dizer que as pessoas estão condenadas, mas é dizer que a linha de base, a grande constância é esta. Há exceções? Sim senhor, claro que há. Mas a linha de base é esta, e ser pobre ou acarretar com a desigualdade não significa nem ser preguiçoso, nem ser menos inteligente que outra pessoa. E a educação? E a educação tem tudo a ver com isto. Porque muitas vezes o que nós dizemos é que a educação muitas vezes acaba por legitimar isto. Quer dizer, uma educação que seja uma educação, digamos, tradicional, acaba por dizer que, de certa maneira, se são crianças mais pobres, se calhar vamos mandar para escolas que sejam menos boas. Talvez mandar para essas escolas professores que têm menos treino, professores mais, digamos, teoricamente com menos experiência. Escolas que estejam talvez um pouco menos apetrechadas, enfim, porque são crianças pobres, estás a ver? Para elas qualquer coisa serve, qualquer coisa já é bom, qualquer coisa já serve. Isto o que é que nos leva a pensar? Leva-nos a pensar que a escola muitas vezes acaba por seguir, por reforçar. Os sociólogos falam em legitimar esta diferença social. Quer dizer, as pessoas já são diferentes e depois, quando vão para uma escola de pior qualidade, uma escola em que a maior parte dos alunos são todos eles alunos com fraco aproveitamento escolar, isso acaba por reforçar. E é daí que a sociologia da educação, sobretudo a sociologia que nasceu em França, com Bourdieu, com Passon, que falava da sociologia da reprodução, dizia que a escola não é nada mais do que uma reprodução das desigualdades sociais. E isto é muito sensível, é muito óbvio, quando nós vemos exatamente que as escolas para as pessoas mais desiguais, que sofrem mais desigualdade, acabam por ser escolas em que os alunos têm piores resultados. E dizem assim, estão a ver, eles têm piores resultados porque não são tão inteligentes, não é? São escolas em que a motivação dos alunos não é muito boa. Eles não gostam de escola, eles não têm jeito para a escola. O melhor era eles irem trabalhar o mais cedo possível. E escolas também em que não existe a possibilidade da transição. Vocês pensem numa coisa, se um aluno vier num meio favorecido, quando ele sai da escola,
A sociedade à volta é um conjunto de oportunidades, é um amigo do pai, é toda a gente arranja um trabalho para ele. Quando você sai de uma escola menos favorecida, tudo é uma enorme dificuldade. E, portanto, em primeiro lugar, nós temos que pensar que a escola não pode ser o acentuar, o sublinhar destas diferenças sociais. Uma escola que sublinhe a desigualdade é uma escola que talvez não esteja a cumprir a sua tarefa fundamental, que é a tarefa de promover todas as pessoas a uma vida digna e igual em direitos e em dignidade. Eu estava falando, eu estava me lembrando, outro dia uma colega me contou que ela levou um grupo de jovens completamente desfavorecidos, aqueles que já repetiram 1000 vezes, ninguém liga para eles, na escola ninguém os quer, os professores torcem para que não tenham aula, para aquela turma, os excluídos que estão dentro da escola, mas são excluídos. E essa professora me contava que ela sempre levava os alunos para ver as melhores orquestras, para ver as melhores salas de concerto, para ver as melhores exposições de arte, e que os colegas muitas vezes diziam, mas você vai levar esses para ver esse concerto? Por que você não leva aqui na junta de freguesia aqui do lado? Por que não leva né, em algum lugar aqui perto mesmo? Por que você vai gastar tanto e vai parar? Jogar pérolas a porcos. Exato, vai jogar pérolas a porcos. E ela dizia assim, mas é porque esses são os que mais precisam. E esses são os que mais precisam. E eu acho que este tema nos introduz, agora talvez na parte final da nossa conversa, que é esta escola que sublinha, que realça, que legitima as desigualdades. É certamente uma escola que não nos importa muito, que não nos interessa muito em termos humanísticos. Ainda no século XIX desenvolveu-se, sobretudo na Europa e particularmente em França, o conceito da escola republicana. E a escola republicana era uma escola que tinha a ver com a formação dos cidadãos, dizendo que todos os cidadãos, por serem cidadãos, sendo ricos, sendo pobres, sendo islâmicos ou cristãos, ou sendo rapazes ou raparigas, não interessa. Todos os cidadãos têm direito à educação. Isto é qualquer coisa que surgiu como novo nesta perspectiva da escola universal. E basicamente o que é que procurava esta escola republicana? Procurava, sobretudo, criar uma educação que compensasse as desigualdades. Em lugar de ser uma educação que reforçava as desigualdades, era uma educação que compensava, que procurava compensar as desigualdades. E através de várias coisas. Em primeiro lugar, o acesso universal. Toda a gente tinha direito à escola. Vocês reparem, isto é do século XIX. Ainda hoje, no século XXI, nós continuamos a lutar ao nível mundial por esta questão. Toda a gente ter acesso à escola. Uma segunda questão importante é eu proporcionar uma educação de qualidade para todos os alunos. Isto é, eu não ter uma educação de primeira classe, uma educação de segunda classe e uma educação de terceira classe, etc. Eu proporcionar ter um standard que fosse um standard elevado, um standard de qualidade para todos os alunos. E, em terceiro lugar, a escola republicana pensava nos meios compensatórios. O que é que a escola pode fazer para procurar compensar esta desgraça, esta injustiça da desigualdade? E o que é que a escola pode fazer em relação a isso? Ora bem, isto seria uma longa conversa para falarmos sobre a escola republicana, mas eu gostava de vos dizer que agora, em maio do ano 2020, nós tivemos um tiro no porta-aviões. Esta escola republicana, onde nós tínhamos posto todos estes recursos para compensar a desigualdade, a escola fechou. E agora? A escola, que era o melhor lugar que nós tínhamos encontrado para proporcionar às crianças saúde. Muitas crianças tinham assistência de saúde a partir da escola. Segurança. Crianças que viviam em meios pouco seguros e que na escola tinham segurança. Alimentação.
Havia crianças que a sua refeição decente durante o dia era a refeição que eles tomavam na escola. Tudo isto, os direitos que a criança tinha na escola, os direitos de ser respeitada, de não ser violentada, de ser ouvida a sua voz, etc, etc. Tudo isto eram fatores que nós tínhamos concentrado na escola presencial como combate à desigualdade. E, de repente, por causa de um bicho que nem se vê, tivemos que fechar esta escola. E agora? E agora toda a gente diz, mas agora vai aumentar a desigualdade. Óbvio! Pois então, se nós tínhamos posto todo o combate à desigualdade na escola presencial, se a escola fecha, aumenta necessariamente a desigualdade. Seria uma longuíssima conversa sobre as questões dos meios tecnológicos, não vamos falar disso, mas eu queria chamar-vos a atenção só para uma coisa. A questão é que a escola acabou por desenvolver nas crianças uma cultura universal, uma cultura que não ficasse confinada, que não ficasse fechada na cultura familiar. Quando uma criança vai à escola, não está só a ouvir a opinião dos pais, nem dos tios, nem dos primos. Está a ouvir a opinião universal. O Júlio Ferry, da Escola Republicana, dizia: nós queremos proporcionar às crianças esta cultura universalista, uma cultura que não seja só a cultura da família. E um dos dramas, para além de todos os outros que nós poderíamos falar durante horas, mas um dos dramas que eu penso que é muito importante, é como é que de repente toda esta crise voltou a confinar a criança aos valores da família. E isto nunca são boas notícias. Nunca são boas notícias. Mas aquilo é uma família ótima, é uma família muito informada, eles têm imensos... Sim, mas a pessoa só fica com a cultura da família. E eu queria-vos só lembrar uma coisa aos nossos... O que é que seria de vocês se vocês tivessem ficado confinados à cultura da vossa família? Eu diria que 99% de nós todos somos diferentes porque fomos à escola. Porque se tivéssemos ficado confinados na família, nós tínhamos a profissão dos nossos pais, a religião dos nossos pais, tínhamos tudo igual aos nossos pais, porque não tínhamos outra opção. E a escola tem este grande poder de nos dar esta cultura universalista, de falar não só do que é a nossa cultura da família, mas o que é a cultura do que está à volta da família. E é por isso que o homeschooling é tão pobre. É por isso que o homeschooling é por isso que as escolas segregadas são tão pobres. E é por isso que a escola republicana, a grande escola republicana, é a grande escola pública. É a grande escola pública que nos dá esta perspectiva de alargar os nossos valores, de alargar as nossas perspectivas em relação à vida e dessa maneira toda esta crise acaba por ser uma grande perca. E como dizia a Luz, quando nós fizemos a pergunta, será que? Toda a gente disse, claro que sim. Claro que esta crise vai aumentar a desigualdade. E aumenta em muitos fatores, mas eu gostava de vos chamar a atenção para isto. Um dos fatores por que esta crise aumenta a desigualdade é que nós ficamos confinados, não ao vírus, mas ficamos confinados à nossa família, e isso nunca são boas notícias quando comparamos o que é a cultura da família com a cultura da escola. Com a cultura da escola e com a cultura universal. Ou seja, na verdade, é deixar de ser bairrista, é deixar de ser nacionalista, né? E temos um valor, um bem comum, que se fala tanto do bem comum, né? O desejo de ter uma cultura que seja planetária, né? Seja universal no sentido de ser do planeta, não de um país, não de um lugar, mas de todos, né? E não interessa, ou seja, nós não queremos guetos. E por melhor que seja a família, como a minha, por exemplo, é uma família maravilhosa, né? Espetacular. Se eu não estivesse na família... Então aí era espetacular, aí era fantástico. Mas por melhor que seja que se pense, né, de uma questão tão idealizada, né, do que é família, ainda assim seria uma. E não é isso. Nós temos que ser um universo, nós temos que criar uma cultura universal, uma cultura planetária, né, de seres humanos.
Nós somos seres humanos. E aí, Davi, queria que você terminasse, talvez, falando sobre o não presencial. O que tem de imprescindível sobre o não presencial? Que é alguma coisa que você já falou essa semana numa outra conversa, porque a nossa questão é, será que a educação não presencial aumenta a desigualdade? Então, eu focaria no tema não presencial. O que tem de prescindível e de imprescindível que o presencial... Olha, uma das coisas que é imprescindível é eu estar aqui ao teu lado, não é? Se não tu estavas a falar no quarto e eu estava a falar aqui. Portanto, uma questão fundamental é esta questão do contacto humano. E nós dizemos, mas é mesmo importante esta questão do contacto humano. E eu penso que sim, mas não é só o contacto. O que nós pensamos quando estamos a comunicar é que a nossa comunicação cara a cara, corpo a corpo, olho a olho, é uma comunicação que é imensuravelmente mais rica do que a comunicação que nós temos através dos meios tecnológicos. É isto porque nós recebemos feedback direto das pessoas, nós estamos a falar, sabemos imediatamente o que a outra pessoa pensa, nós redirecionamos aquilo que vamos dizer, nós argumentamos em relação a isso. Não fala uma pessoa de cada vez, quando estamos a falar uns com os outros, falam e a riqueza da comunicação é incomensuravelmente maior. E isso é qualquer coisa que se perde. Um segundo aspecto muito importante é a questão da socialização. A questão da socialização, o facto de nós termos que lidar com pessoas que pensam de forma diferente, que têm valores diferentes, é uma questão que, num primeiro momento, podemos dizer que as outras pessoas são uns chatos, mas depois nós aprendemos. Porquê? Porque se nós não tivermos acesso à diferença, nós não temos acesso à identidade. A nossa identidade é construída a partir da diferença. Se nós vivêssemos sempre com pessoas iguais, nós ficávamos tão iguais quanto os outros, nós não tínhamos identidade. Nós construímos a nossa identidade a partir da diferença. E, sem dúvida, que essa diferença é muito mais eloquente, é muito mais evidente, é muito mais vibrante quando nós estamos olho no olho, corpo a corpo, mão na mão, cara a cara. Tencionamos continuar com estas conversas confinadas e, sobretudo, irmos trabalhando convosco, porque à medida que nós falamos, outra questão importante da comunicação, nós falamos e vamos pensando, não é? Já o Vygotsky tinha falado disso, não é? Tinha falado da importância da linguagem para o pensamento, não é? Da linguagem para o pensamento. E o facto de nós falarmos, o facto de nós exprimirmos o que nós estamos a falar, ao mesmo tempo que falamos, vamos pensando de outra maneira. E é por isso que as conversas confinadas são também pensamentos não confinados. Olá, temos aqui uma pessoa. Temos aqui a Cissa Mello. Cissa, olá. Quem está no YouTube e quem está no Facebook não está vendo, mas no Instagram entrou agora a Cissa Mello, da Para Todos. Eu vou aumentar o som, porque isso aqui é tudo estilo gambiarra. Muito bem. Cissa, então, Cissa, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Queria reforçar que eu estou adorando essas quintas-feiras confinadas. Eu sei que Portugal já está abrindo aí um pouco esses confinamentos, mas eu quero pedir para que vocês continuem confinados, para a gente poder, entendeu, ficar com vocês, pelo menos as quintas-feiras, um pouquinho, entendeu? Não é tanto. Obrigado, Professor Luzia, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão que vem sendo muito discutida aqui no Brasil, da desigualdade na hora que a gente não tem o acesso, na hora que a gente não tem todo mundo com a mão aberta, né? Mas aí, em alguns momentos, algumas escolas, principalmente as federais, as universidades estaduais e federais, estão optando por não oferecer nada, justamente com a prerrogativa de que eu não vou conseguir ofertar para todos, então eu não ofereço nada. E aí isso me deixa um pouco aflita, porque aí em prol também já que 80% poderia, 20% não, ou mesmo que seja outro patamar de diferença, quer dizer,
eu não faço nada e nós ficamos com a educação totalmente parada. Então, a gente tem uma série de escolas e universidades no Brasil que não estão fazendo nada durante a pandemia por conta disso. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês nesse sentido. Bom, eu acho que isso é a questão do lavar as mãos, né? Eu acho que a questão é muito mais fácil, né? Então, eu não ofereço nada para ninguém, já que não dá para oferecer para todos, então eu não ofereço para ninguém. Se a escola fosse pensar assim, já que eu não posso dar para todos, eu não dou para ninguém, quer dizer, nem existiria escola, não é? Por essa lógica, já que eu não consigo atingir a todos, então eu não atinjo ninguém, pronto. Nós estamos sendo equitativos, não dando nada para ninguém. Eu percebo qual é o racional, digamos, radical dessa perspectiva, que é, se não há para todos, não há para ninguém, mas isso é uma perspectiva completamente errada, como está a dizer a Luz, isto é, imaginem a criação da escola universal. Nós temos uma escola universal. Imaginem a escola universal no Brasil. E eu podia dizer, espera aí, ou há escola para todos, ou não há escola para ninguém. E eu acho que o Brasil ia ficar sem escola universal até o ano 2000, não é? Portanto, isso é uma questão completamente absurda e nós poderíamos chamar a isso um nivelar por baixo. Nivelar por baixo. Então, se ninguém tem, então ninguém tem. E a questão fundamental é o que é que nós precisamos de fazer para que aquelas pessoas que podem ter possam ser multiplicadoras. E o que é que nós temos que fazer para reduzir a desigualdade? Agora, render-me, isto é uma rendição. Eu render-me à desigualdade é uma coisa até injusta do ponto de vista social, porque o que eu estou a fazer é criar uma raiva nos alunos. Imaginem que eu pertenço a uma turma com 30 alunos. E eu tinha a possibilidade de ter algum tipo de acesso à continuação dos conteúdos. Mas como eu tenho 5 alunos, 5 colegas meus que não conseguem ter, então eu não tenho. Eu vou ficar com raiva deles. Eu vou dizer, mas que pouca sorte que eu tive de estar ao lado destes pés rapados que não podem ter tecnologias. Isso não é justo. Isso é uma falsa ideia de justiça social. O que nós temos que fazer é o melhor que nós conseguimos fazer para toda a gente poder ter, e aí há alguma preguiça, que é, eu tenho que pensar, qual é a criação, qual é a criatividade que eu posso ter. A semana passada nós tivemos aqui pessoas de Cabo Verde, dizerem, vocês imaginem Cabo Verde é talvez igual às regiões mais pobres do Brasil. E o que nós encontramos aí é que as pessoas não desistiram dos seus alunos. E há pais que vão buscar os trabalhos à prefeitura. Há a rádio está a funcionar para apoiar estes alunos. E há tanta ideia para se fazer, que realmente parece quase um pecado eu dizer, se não há para todos, não há para ninguém. Eu até sugeriria a verem no nosso canal do YouTube, Vindas Educação, está lá gravado as conversas confinadas da semana passada, que foi muito interessante, que nós tivemos gente do Brasil, de Cabo Verde, de Angola, e tivemos também de Portugal, né? Tivemos a Ana Moreira também, da Escola da Ponte, tivemos aqui falando sobre quais são as coisas que as escolas estão fazendo, e os países e as escolas estão fazendo justamente por causa disso. Porque dá a impressão, Cissa, que é assim, eu tenho crianças com muita fome e tenho crianças com fartura de comida. E daí eu deixo sem comida nenhuma aquela que tem muita fome e aquela que tem fartura de comida. Vai continuar tendo fartura de comida. Ou seja, para o aluno, a nossa filha, por exemplo, vem para casa e ela tendo escola ou não tendo escola, mais ou menos a gente dá um jeito, mas aquilo dá continuidade e ela consegue eventualmente continuar tendo sucesso porque tem cultura, porque tem acesso, porque tem uma série de coisas. Agora, o aluno que foi para casa e que não tem nada, ele vai ter menos que nada. Deixem-me realçar esta questão que está a dizer a Luz, é muito importante e não tinha sido tratada até agora. É quando eu digo ninguém tem nada, isto não é verdade. Porque os alunos que são mais beneficiados continuam a ter alguma coisa. E esses alunos
esses alunos é como o gato, caem quase sempre em pé, não é? E aí é mais complicado. E, portanto, acho que era muito importante nas universidades que estão a dizer isso, era importante dizer-lhes que isso não tem nada a ver com o combate à desigualdade, isso é a criação de novas desigualdades. Isso sim. Tem alguém aqui perguntando qual é a nossa posição sobre o Enem, em relação ao Enem manter o calendário, né? Alguma pessoa pergunta aqui sobre essa questão do Enem manter o calendário. O Enem são as provas do Brasil, para quem está em Portugal. No Brasil, o Enem são as provas que dão as provas do ensino médio, no Brasil, secundário em Portugal, que dão acesso para a universidade e que, portanto, essas provas no Brasil vão se manter a data em Portugal. Também acontece isso. Em Portugal é um pouco diferente do Enem, mas as notas de exames feitos no 11º e no 12º ano, ou seja, no segundo e no terceiro ano do ensino médio daqui de Portugal, essas notas contam fortemente para a entrada na universidade. E é por isso que quem volta ao presencial aqui em Portugal é o 11º e o 12º ano do ensino médio do Brasil, secundário aqui, exatamente. E as creches, que é outra pergunta aqui que a Paula Pina fala, se preocupa muito com a questão do regresso das crianças nas creches, em relação a máscaras, a ausência de expressão, entendimentos sérios em relação à socialização, são duas questões aqui, né? Mas isso para dizer que aqui sobre o Enem, a proposta é que o ensino médio também volte às aulas justamente por causa do acesso à universidade. Eu, particularmente, sou contrária a isso. Eu acho que deveria ser pensada uma outra forma de ingresso na universidade que não necessitasse da presença física nesse momento. Me preocupa muito o desconfinamento aqui em Portugal. Eu particularmente, né, mas é uma opinião minha, eu estou com muito medo do desconfinamento. Eu acho que a flexibilização permitiria outras propostas ou outras saídas diferentes da presencial para a questão do ensino médio. O acesso à universidade aqui tem que ser repensado também, mas isso é uma outra coisa de mais longo curso. Mas eu queria chutar a bola para o parceiro aqui do meu lado. Acho que estamos todos com medo do desconfinamento, não é? Estamos com medo porque pensamos que o sacrifício que foi feito ao longo de tanto tempo pode ser deitado a perder, porque hoje em dia é mais do que óbvio que vai haver uma segunda vaga e uma terceira vaga e nós temos que saber como é que isso vai passar, não é? Isso sem dúvida. Mas eu ainda hoje citei isso, eu lembro-me de um amigo meu que teve na sua vida a experiência de andar na guerra colonial. E ele dizia-me sempre uma coisa, ele dizia assim: sabes que o mais perigoso para andar na guerra é com pessoas que tenham muito medo. E ele dizia que também, isto é preciso andar com pessoas que sejam prudentes, com colegas que sejam prudentes, mas também ter medo a mais também é capaz de não ser muito boa opção, não é? Em relação a isso. Eu acredito que nós temos que ter o mais possível, temos que ter boas condições para abrir as escolas. E abrir as escolas quer dizer uma coisa: nós nunca teremos as mesmas condições do que antes. Isto é, uma má perspectiva é dizer tudo se vai passar igual agora que as escolas abriram. Não, vai ser preciso diferente. Vai ser pior, na minha opinião, vai ser pior. Mas pior de tudo era nós mantermos as escolas fechadas e não ter qualquer tipo de possibilidade de retomar ou de dar esta esperança às pessoas que era preciso retomar. Com todos os cuidados, com toda a prudência, e eu acho que nós devíamos apostar em aberturas, nem que fosse um dia por semana, 2 dias por semana, o que fosse, mas qualquer coisa que nos permita abrir a janela da esperança para todos. Temos a Tereza conosco de novo. Tereza! Olá, Tereza!
Olá. Boa noite, senhores professores. Boa noite a todos. Angola. Olá, Angola. temos Angola aqui presente, Tereza de Angola, que esteve conosco a semana passada. Sim, diz, Tereza. Tereza, sim. Boa noite a todos. A minha questão centra-se na preocupação que eu tenho a longo prazo, digamos. Eu estou preocupada, no caso do meu neto especificamente. Por um lado estou contente, como eu disse, pelo confinamento em casa, mas por outro sei que ele não está a acompanhar devidamente as aprendizagens, porque está sozinho e fica motivado, sozinho em casa, só tem 11 anos e compreende perfeitamente. No próximo ano letivo, ele vai mal preparado ou não? Portanto, nós temos que o impulsionar mais para ter um melhor rendimento, certo? É o que vou ter que dizer aos pais. É isso, não é? Porque não está a acompanhar a matéria como deveria. Sozinho, ele não está, de certeza. Perde-se. E eu terei que dizer aos pais, lembrá-los e pedir-lhe, porque vão ter que acompanhar melhor. Acompanhar melhor, ou sei lá, arranjar alguém que lhe dê algumas explicações nas disciplinas com mais dificuldades, certo? É exatamente isso. Obrigado, Tereza. Muito obrigada. Obrigado, Tereza. Boa noite. Felicidades aos e ao programa. Teresa, essa questão que levanta é uma questão que preocupa 90% ou mais das famílias, não é? Que é basicamente o que é que se vai perder, e as questões da avaliação, não é? Agora, deixe-me só tentar temperar um pouco essa preocupação. Claro que se vai perder alguma coisa. Mas não vamos esquecer que as crianças tiveram 2 períodos inteiros, ou praticamente inteiros, de conteúdo. E se nós pensarmos o que é um conteúdo que tem 10 temas, a criança não deu 2 ou 3 desses temas, mas deu 7 desses temas. E às vezes nós pensamos, mas isso é que é o essencial. Não, o essencial não é só isso. O essencial é também o que a criança aprendeu até agora, como é que ela vai integrar esses conhecimentos. E eu penso, sem dúvida, que nós no próximo ano, se nós tivermos um ano, digamos, de funcionamento normal, esperemos que sim, se tivermos um ano de funcionamento normal, nós vamos precisar de ter atenção a muitas crianças que acabaram por ficar um pouco mais para trás, por não adquirir alguns conhecimentos que são importantes para adquirir conhecimentos a seguir, conhecimentos de base, onde se vão construir os outros conhecimentos. Temos que ter atenção a isso. Mas eu dizia, Teresa, que é muito importante nós não passarmos esta mensagem, digamos, de alarmista às famílias, dizer o que eles perderam e como é que vai ser a avaliação. Isto é, e vou dar um exemplo. No outro dia eu estava numa conversa com um sociólogo e ele estava a dizer, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, quando eu entrei na universidade, ainda foi no tempo da ditadura em Portugal, ele disse, eu entrei na universidade e durante um ano não tive aulas. Durante um ano inteiro nós estivemos em greve e não tivemos aulas. E ele dizia assim, sabes o que é que eu perdi? Nada. Não perdi nada, porque sou um ótimo sociólogo, doutorou-se em Sociologia. Ele disse, o que eu aprendi ali foi muitas coisas que se eu tivesse tido as aulas, não tinha aprendido. Vamos pensar também assim, que sem dúvida que se vai perder em termos do currículo e vai haver problemas, sem dúvida. Mas vamos encarar esses problemas como não sendo um drama, como não sendo o fim do mundo. Porque já havia pessoas inteligentíssimas antes da escola. Já havia pessoas cultíssimas antes da escola. E nós temos que ter também confiança que os nossos alunos estão mergulhados num caldo cultural extremamente enriquecedor e estimulante, e talvez essa perca dos 3 conteúdos do programa não seja assim tão dramática. Talvez. Eu queria só para arrematar, nós temos que terminar a nossa conversa. No caso de Portugal, e agora falando especificamente sobre Portugal, a minha leitura é que talvez nós nunca tivéssemos tão preparados para enfrentar este tsunami quanto agora. Parece-me até divina providência, coisas engraçadas que acontecem, né? Portugal tem uma flexibilidade curricular na lei, portanto, a nossa legislação
nos obriga a ser flexíveis, obriga os currículos a serem flexíveis, obriga-nos a trabalhar com um desenho universal para aprendizagem, obriga-nos a trabalhar com métodos ativos, obriga-nos a ser inclusivos e a trabalhar com a questão da inclusão. E 2 anos depois que a gente está começando a consolidar tudo que nós temos aprendido com as escolas têm feito trabalhos absolutamente fantásticos aqui em Portugal. Cada vez que eu vou visitar uma escola, venho de queixo caído, assim, né? E depois de aprender isso tudo, acontece nós somos empurrados para o maior desafio da flexibilidade e da inclusão que alguma vez nós imaginamos que nós poderíamos passar. Aliás, nós nunca imaginamos, né? E, então, eu acho que esse é um enorme desafio, e aqui eu falo sobre Portugal, mas Portugal está amparado por lei para fazer isso. Agora, todos os outros países, todos nós que estamos aqui presentes hoje, pais, professores, ou seja, toda a gente que está aqui nos assistindo nas nossas conversas confinadas, está aqui conosco justamente por causa dessa ligação com a área da educação. Nós fomos empurrados para o confinamento, mas, ao mesmo tempo, nós fomos empurrados para a criatividade, fomos empurrados para a cooperação no seu extremo. E é isso que nos tem também para a gente terminar essas conversas, talvez com uma palavra ou com um sentimento de que, se a pergunta era capciosa, no sentido de será que a educação não presencial aumenta a desigualdade? Aumenta, é óbvio que aumenta, mas também esse momento não presencial está nos tornando e nos obrigando, nos empurrando para o nosso máximo de criatividade, para o nosso máximo de competência, para o nosso máximo também de interação com o outro, que provavelmente, quando o desconfinamento acontecer em todos os países, nós vamos ter outras histórias diferentes para contar e para construir dentro das escolas e, sobretudo, fora delas. Ou seja, sair também de dentro da escola com os nossos alunos queridos, estarmos todos juntos, dentro e fora da escola. Esta crise aumenta a desigualdade na escola? E a minha resposta seria: depende. E Paulo Freire. Um grande abraço gente, a todos. Obrigada. Quem está no YouTube ou quem tem YouTube, por favor, subscreva o nosso canal do YouTube. Queremos continuar com as conversas confinadas às quintas-feiras. Cissa, vamos lá ver se a gente continua confinado. Então, pelo menos de quinta-feira à noite, a gente está confinado aqui junto com vocês nesse mundo todo, tá bom, gente? Muito obrigada. Grande abraço.